Muito bom dia, saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Edson, sejam bem-vindos ao Despertar com Deus. Nessa manhã eu gostaria de estar lendo um texto da Palavra de Deus que está na Carta a Filemon. Carta a Filemon, a partir do versículo 15, e a Palavra de Deus diz assim: Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre, não já como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi. Eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim, te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Reanima o meu coração no Senhor. Amém? O apóstolo Paulo escreve essa carta a Filemon falando a respeito do servo Onésimo, né? Que a palavra que se tem, né? A palavra Onésimo, na verdade o nome Onésimo, né? Significa útil, né? E pelo que a história relata, ele ajudou e na verdade serviu a Paulo, né? Onde estava prisioneiro. Mas pelo que a história também mostra, Paulo intercede por Onésimo a Filemon para que ele pudesse, na verdade, ser considerado como irmão em Cristo, um irmão espiritual. Pode ser que Onésimo, no passado, num relacionamento passado com Filemon, tenha causado algum dano à vida dele. Algum dano ou algum prejuízo à vida de Filemon. Mas o que mais é interessante nessa situação é que quando escravo e não conhecedor de Cristo, Onésimo praticou talvez alguma coisa ruim contra Filemon. Mas independente se convertido ou não, ou melhor, se ele conheceu a Cristo ou não, muitas vezes nós, seres humanos, somos suscetíveis a erros. E por isso que Paulo intercede por Onésimo a Filemon. Porque nós, na verdade, temos que entender que o ser humano erra. E muitas vezes, sendo ele irmão em Cristo ou não, esse erro pode causar algum dano às nossas vidas. Isso pode nos deixar chateados, tristes e até mesmo raivosos por muitas vezes. Mas o que nós temos que entender é que nós temos um propósito muito maior sobre essa terra, que situações adversas como essa não nos deveriam paralisar e ao mesmo tempo não nos deveriam fazer ver as situações de forma diferente. Nós somos de Cristo. Todo aquele que aceita o Senhor Jesus Cristo é de Cristo. E a Bíblia fala que não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Jesus, na verdade, é o próprio Deus. E, na verdade, ele se entregou naquele madeiro pelos nossos pecados. E perdoou a todos nós. Deus nos perdoou por meio do sangue de Cristo. Então, na verdade, nós temos que entender, se Deus nos perdoou por todo o pecado que nós cometemos, às vezes um irmão ou um amigo faz algo errado contra nós, também temos que perdoar, temos que tentar restaurar relacionamentos, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Temos que ter uma outra visão, a visão do cristão, a visão de Cristo.
Cristo, Jesus Cristo, era um homem, era um Deus, é Deus que perdoou a todos nós. E por que nós vamos reter o perdão? Libere o perdão. Libere o perdão àquele que te causou dano. Traga para junto aquele que te fez o mal. É muito difícil isso para nós que somos seres humanos. Precisamos realmente ser transformados e lapidados por Deus para que possamos verdadeiramente não criar barreiras e que isso podem trazer mágoas e raiz de amargura dentro do nosso coração. Por isso, restaure os relacionamentos. Traga o irmão para perto. Falou mal de você ou fez algum mal para você, perdoe. Exercite o perdão, exercite a piedade, pois isso te fará ainda mais parecido com Cristo. Amém? Vamos orar nessa manhã. Querido e soberano Deus, em nome de Jesus, nessa manhã eu quero, Pai, pedir a Ti, Senhor, que o Senhor venha transformar os nossos corações, que possamos ter um coração perdoador, ó Deus, que possamos perdoar, podemos liberar perdão, possamos, ó Deus, restaurar relacionamentos, ó Deus, que muitas vezes foram quebrados por mágoas, ressentimentos, ó Deus, que em nosso coração não tem espaço para ressentimentos, ó Deus, mas porque quando olharmos para a obra da cruz, ó Deus, o Senhor teria todos os motivos para ser ressentidos conosco, Deus, porque teu Filho, Senhor, o seu Filho, ó Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, foi entregue naquele madeiro pelos nossos pecados. Por isso, Deus, em nome de Jesus, o Senhor se entregou por nós, o Senhor se entregou por nós, para que nós pudéssemos ser perdoados por Ti, pudéssemos estar ligados novamente a Deus Pai Todo-Poderoso. Obrigado, meu Deus. Por isso, Senhor, faz de nós, Senhor Jesus, semelhantes a Ti, ó Senhor Jesus Cristo, que possamos ter um coração semelhante ao Teu, Senhor. Ajuda-nos na caminhada. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenha um ótimo dia e não se esqueçam, você que não é inscrito, se inscrevam nesse canal, curta esse canal, compartilhe essa mensagem para que possa abençoar outras vidas em nome de Jesus.